tem meus alunos dizem, mas professor, o senhor só fala muito de África. Digo, bicho, é porque é a referência, não é? Aí eu digo, mas África, não é porque eu sou negro. É porque a África tem gente branca, olhos azuis, tem gente indígena. Porque o negro, né, indígena, Uhum. tem árabe, tem chinês, tem alemão, Exato. tem todo mundo. Então, falar de África, eu penso assim, não é só falar Agora, algo interessante que a Giovana mencionou, na própria África, eu achei um absurdo. Fiquei até um pouco chateado. Eu estou lá na universidade, né, no departamento de filosofia, o que é que os caras fazem? Os caras negros que estou dizendo. É estudar os filósofos Europeus. Heidegger, Hegel, esses caras. Eu fiquei tonto de bicho. Eu mesmo disse pra ele lá, cara, vocês. Aí eu venho do Brasil, você fala, tá, aquela coisa toda, a- me encontro com Hegel, com Heidegger. Kant disse uma coisa absurda disse que o nego fede, disse que. Ai, é um absurdo gigante. Nossa. E aí o cara faz Não, apologia a uns caras eu desses. tava discutindo com um colega africano, Uhum. que ele fez doutorado aqui, e escreveu um livro. Ele contente comigo. Everaldo, ele é doutor na área de história, parece. Ele contente porque escreveu um sobre Kant, né? Eu digo, tá bem, bicho. Mas tu conhece Kant, cara? Eu perguntei pra ele. Kant, como assim? Você sabe o que ele disse sobre o negro? Ele parou assim. É, cara, então vai ler um bocadinho a outra parte. Porque Kant, ele é encantador. Tô dizendo que no Heidegger é outro cara encantador, né? Uhum. Hegel e os outros. Voltaire, Rousseau, aquele John Locke, esses caras todos filósofos. Montesquieu. É, você vê a escrita dele, é muito bacana, muito bonita. Aí é quase mágica, né? É, mas depois eu nem tive mais papo com esse cara, porque você vê, ele é africano, ele é um doutor, então ele é consciente. Será? Até que ponto o cara é consciente? O senhor falando das crianças, né, que foram trazidas para cá, né, escravizadas e às vezes e muito jovens também. A lei do sexagenário, né? Que palhaçada aquilo. Ninguém chegava a 60 anos, nenhum escravizado chegava a 60 anos pelas condições de vida que eles tinham, né? Então, beneficiava a quem aquela lei? E todo o processo de abolição e todo o processo, né, aqui no Brasil foi uma coisa assim muito, muito patética, Para né? construir o racismo, minha É, leitura é que o racismo brasileiro ele não nasce com a escravidão. A escravidão no Brasil ela não foi feita por causas raciais, né? A escravidão ela tinha outros motivos, ela era problemática, isso não abona em nada, né? Mas o conceito, a ideia de raça desembarca no Brasil em 1860. Então, a partir de 1860 que as pessoas começam a associar a cor de pele com raça. Elas não associavam cor de pele com raça, elas não achavam que tinha alguma coisa determinante que fazia uma pessoa ter um comportamento. Só que o Brasil ele vai experimentando a transformação da abolição. E aí, qual justificativa eu vou dar para manter essa população submissa? Porque antes você tem um estatuto jurídico. Essa população é escravizada juridicamente, escravizada. Tem uhum, uma posse, né, um termo de uhum. venda. O nosso sobrenome, todo sempre conto, porque é importante que as pessoas saibam, né? Toda vez que você tem um sobrenome né, Gilvana de Oliveira, é uma herança da escravidão, porque no período da escravidão, o dono do escravo, do escravizado, ele colocava lá o Manuel de Oliveira, era para dizer que o Manuel pertencia ao Oliveira. Então, se no teu sobrenome tem o Hum. D, tua família é de matriz escravizada. Você pode ser branco, mas a tua matriz é escravizada. Puxa, que informação interessante, eu não Né, sabia dessa. Eu sabia que da costa, né, é porque são descendentes dos escravizados, porque são os que eram, né, chegavam à costa costa. do Brasil, né, no litoral brasileiro. Exatamente. Então, os sobrenomes contam essa história, né? Essa história de presença marcante. Só que e isso é um estatuto jurídico. Então, Uhum. a partir de 1850, quando a Inglaterra fortalece a campanha pela abolição, zero motivos humanistas, apenas, né, com Sim, fins capitalistas. interesses E econômicos. aqui no Brasil também se fortalece essa ideia de abolir a escravidão. Qual justificativa eu vou ter para manter essa população inferiorizada do ponto de vista social se o estatuto jurídico vai ser abolido? Uhum. Vamos procurar na Europa algum conceito que diga pra gente o que a gente precisa ouvir para colocar essa população em condição de submissão. Sim. Qual o conceito que a gente acha? A gente acha o conceito de raça. Vamos trazer esse conceito para cá, começar a falar muito sobre porque você vai para regiões da África,
Eles o debate sobre raça não existia. Ninguém parava para pensar por que uma pessoa é branca. Não estava nem aí. As pessoas são pessoas. O debate de E, raça. consequentemente, o racismo também não existia? Tem um autor que eu gosto muito, ele é filósofo, inclusive africano, né? O Kwame Appiah. Ele nasceu em Gana. E ele ficou a vida inteira dele em Gana. E aí ele fala que o dia que ele foi descobrir o que era racismo foi o dia que ele foi para Inglaterra. Porque a vida inteira ninguém nunca tinha falado para ele que ele tinha uma posição, uma identidade racial ou uma Sei. desigualdade racial. Ele cresceu no campo. Aí ele falou assim: "Ai, nunca na vida eu pensei que as pessoas eram capazes de criar critérios." Isso a partir de 1860, você No disse? Brasil, a partir de 1860, quando o Gobineau vem ao Brasil, o Conde de Gobineau, que é um especialista, ele tem um livro famosíssimo que se chama A Decadência da Civilização. Ele é amigo do Dom Pedro II. Ele chega no Brasil, Dom Pedro II fala: "Olha, tá um caos, isso aqui, a abolição tá vindo, né? Eu não vou conseguir mais manter os fazendeiros, donos dos escravizados e tal." E o Gobineau fala: "Teu problema, sabe qual que é, Dom Pedro? Teu problema é raça. Vou te trazer aqui um livro te mostrar o que é raça." Aí ele fala: "Olha, a questão é que aqui no Brasil você tem muitas raças, 3 principalmente, né?" Uhum. Aí ele pega toda a diversidade africana e coloca uma raça negra. Uhum. Toda a diversidade indígena e coloca uma raça indígena. Não é etnia, não é raça. O que raça significa? Significa que vem na célula. Vem decodificado geneticamente. Eles não sabiam o que era DNA. E é um conceito totalmente já derrubado, né? Porque não existe- não existe raça entre os Não humanos, existe né? cientista no mundo que sustente a teoria das raças entre a humanidade. Mas aí tem uma explicação, Jussara, se você me permite, assim, se eu Sim, não fica à estiver tomando vontade. muito Não, tempo. imagina, fica à vontade. Tem uma explicação, né? Porque até 1953, a ciência não tinha acessado o DNA. Então, a ciência não entendia que as tuas características físicas, elas são decodificadas pelo DNA. Havia uma série de hipóteses sobre isso. Entendi. E uma das hipóteses era do fenótipo, da aparência, da superfície. Então, se decodificava as tuas características por uma questão de superfície. Como se dissesse: o fato de eu ter essa superfície, eu vou transmitir essa superfície para outra geração. Sei. Quando você decodifica o DNA em 1953, pela primeira vez, você abre e vê que tem a dupla hélice, 23 cromossomos, e aí você começa a perceber que o DNA ele tem uma série de combinações possíveis. Uhum. Então você não é branca porque tua mãe era branca, mas porque as combinações possíveis eram aquelas. A Entendi. famosa aula lá da biologia: azão, azinho, azinho, né? Recessivo dominante. Nada, no teu DNA vai ter a matriz genética negro-africana. Teu DNA vai dizer De que todos os brasileiros. na verdade, De assim, toda a humanidade. de toda a humanidade. Uau! De toda a humanidade. Que revelação é essa? É uma surpresa, né? Toda a humanidade, se você abre o DNA, todo mundo vai ter a matriz genética negra. Todo mundo. Todo mundo tem essa matriz genética. Só que até 1950 você não tinha. Ninguém nunca tinha aberto o DNA. E isso se comprova a África como berço da humanidade, então. Exatamente. Se comprova cientificamente. Cientificamente, isso é incontestável. Também é outra. As pessoas falam: é uma teoria. Não é uma teoria. Não é uma teoria. Ela tem dados empíricos fortíssimos. Então, ela já passou do campo da teoria para o campo da verdade científica. É incontestável, porque já se escavou o que podia na América, na Europa, em busca de um humano que viesse antes dos humanos africanos, e não existe. Os africanos têm 2 milhões de anos antes dos primeiros humanos aparecerem na Europa, na Ásia, na América, né? Na América ainda mais tarde esse processo. E aí, quando você vai para o DNA, você começa a fazer a exploração desse DNA, e você sabe, a gente sabe hoje, no meu DNA, no DNA do Everaldo, no teu, qualquer pessoa que se você escolher na rua. E aí, essa a questão da teoria das raças, ela é baseada numa pseudociência, que é essa ciência da observação da superfície. E essa ciência da observação da superfície, ela é falha, né? Porque Sim. se você vai medir, né, o tamanho da cabeça, o ângulo do nariz, a cor de pele, tem gradações. Você e eu somos brancas. Mas nossa somos diferentes. pele não é a mesma pele. Exatamente. Ela não é a mesma pele. Então, o que fazia era juntar coisas que já eram diferentes e dizer: isso é branco. Juntar coisas que são diferentes, pessoas negras entre si são diferentes, e dizer: isso é negro. Juntar pessoas, isso é indígena. Então, era uma pseudociência que para o Brasil era perfeita. Porque o Brasil estava terminando com o pior evento da sua história, a escravidão. Só que toda essa população negra vai se tornar livre, vai querer votar, vai querer participar Direitos. vai querer direitos. Como que eu faço para barrar isso? Eu preciso de uma teoria que diga que eles são inferiores. Qual teoria? Teoria das raças.
Essa teoria das raças desembarca no Brasil em 1860 e ela vai ocupar todas as universidades, vai ocupar todos os espaços de pesquisa. Isso é perverso, hein? Medicina. E a gente alimenta ela hoje Uhum. ainda, porque quando você não desconstrói, quando você não nega, as pessoas continuam achando que existe raça, né? Eu dou aula de antropologia sempre discutindo teoria das raças com os meus alunos sempre falam, mas até você me falar, eu achava que existia raça. Aí você fala, não existe nenhum cientista que vai... E aí tem um dado do Appiah também, do Kwame Appiah, que é um filósofo, né? Que ele é um filósofo que, como enfrentou o tema do racismo, precisou estudar muita coisa, né? E ele fez um estudo no campo da biologia e da genética, né? E no campo do que a gente chama de genética das células, né? Que é especificamente essa questão para raças, né? Uhum. E ele fala, né, que se pegar o meu DNA e abrir e comparar com o DNA do professor Everaldo, que é um homem negro, assumidamente negro, né? Imagino que o senhor se auto-afirme como negro, vai dar uma diferença de 14,8% nas características, né? Nosso formato de rosto, cabelo. Uhum. A cor da pele é um dos fatores. Sim. Se abrir o meu DNA e o DNA da minha filha, nascer de mim, essa diferença é 14,8%. Então, eu e a minha filha, e eu e o professor Everaldo, que nunca tivemos nenhum contato antes na vida, a gente tem uma diferença ridícula do ponto de vista do DNA. O que significa, assim, trocando em miúdos, que só é racista hoje em dia, quem só acredita na teoria das raças hoje em dia, quem não teve acesso a essa informação, porque depois que você começa a pensar sobre isso, não dá para ser racista, é uma mentira. Adoramos fazer conteúdo de qualidade para você. Não esqueça, deixe seu comentário abaixo sobre o que achou deste vídeo. E não esqueça de ativar o sininho.